com estes nomes, talvez você não compreenda muito esses enunciados. Mas domingo a domingo nós vamos falar sobre isso. E o nosso objetivo aqui é justamente fazer-nos conhecer não apenas doutrinas, mas doutrinas que se aplicam à vida, principalmente para pessoas que vivem debaixo da graça de Deus. Porque o que nos faz louvar ao Senhor é o seu caráter e a sua graça, que nos dá vida quando nós não merecemos vida. O nosso objetivo aqui é exaltar a graça de Deus e saber quanto Deus nos amou e como somos privilegiados pelo fato de sermos salvos por sua graça. Por que vamos falar sobre isso a partir de hoje e durante o mês de outubro? Porque outubro, como vocês sabem, é o mês da Reforma Protestante. Em 31 de outubro, nós vamos comemorar 495 anos de Reforma Protestante. Infelizmente, as igrejas evangélicas, e os evangélicos em geral, até desconhecem que houve uma Reforma Protestante. Se você fizer uma pesquisa rápida, perguntando para as pessoas de igreja mesmo, o que se comemora em outubro, qual a grande data de outubro, podem falar do dia da padroeira do Brasil, podem falar do dia das crianças, vão falar até do Halloween, mas dificilmente vão falar do dia da reforma. Paz, meus irmãos, há igrejas que fazem festa de Halloween nas suas comunidades. Então, nós estamos um tempo bastante distante, e esse é um tempo necessário para nós voltarmos, por causa de tanta diversidade na pregação do Evangelho, de tanta variedade de igrejas, nós que temos a Bíblia, que temos uma fé que é herdeira da reforma, melhor, herdeira lá dos apóstolos do primeiro século, nós precisamos voltar ao Evangelho. E a melhor maneira de fazermos isso é recordarmos aonde está alicerçada a nossa fé, onde está alicerçada a nossa crença. E a nossa crença tem afirmações muito positivas, contundentes e bíblicas, aonde nós firmamos a nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre a depravação total. Possivelmente, desses 5 pontos que nós vamos falar aqui nesses domingos, esse seja o mais triste de se tratar, até o mais difícil de se aceitar, porque enquanto os outros falam especificamente de quem é Deus, do que Ele fez por nós, enquanto os outros muito explicitamente falam da graça de Deus, este primeiro ponto fala do pecado do homem, fala do que nós nos tornamos depois do pecado, e não é nada agradável. É como você querer fazer uma pesquisa dentro de uma lata de lixo, colocar a mão nas coisas mais nojentas possíveis, porque essa primeira afirmação fala exatamente o que nós somos e o que nós merecemos. Isso é triste para nós, mas é importante sabermos disso, porque enquanto nós não conhecemos a nossa natureza, enquanto nós não conhecemos a gravidade do pecado, nós não conseguimos valorizar a graça de Deus. O louvor que nós entoamos, a vida de adoração a Deus, por sua bondade, pela salvação, pela graça, só é possível quando nós entendemos qual é o nosso estado, ou melhor, qual era o nosso estado real, quem somos por natureza, e aí nós entendemos quão grande é a graça de Deus, quanto Deus nos amou, nós compreendemos bem aquilo que está lá em João: Deus amou o mundo de tal maneira. Nós podemos entender a profundidade, a grandeza, a dimensão do amor de Deus por cada um de nós. Então nós temos que falar sobre isso, nós temos que nos encarar como somos, melhor, como nós éramos antes que a graça de Deus nos houvesse alcançado. Então nós vamos partir de um texto. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, verso 9,
e 10, versos 9 e 10, que esse texto expressa justamente o que é o homem por natureza, o homem sem Deus, o homem em seu estado natural, sem nenhuma intervenção divina. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 17, 9 e 10. O profeta diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Esse texto fala que o coração do homem, e nós já falamos aqui várias vezes sobre o coração do homem, acabamos de falar sobre isso na série A Parábola do Semeador. Ele diz que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. E esse desesperadamente corrupto não é apenas que, não está dizendo que esse coração, ele produz corrupção. Ele está dizendo que esse coração está se degenerando. Ele está dizendo que o coração humano, naturalmente, ele sofre de uma doença degenerativa. Logicamente, é o coração centro do homem, não o coração órgão. E essa doença o está degradando. E justamente esse é um estado de desespero para o coração humano, porque não há nada que possa curar isso, senão a graça de Deus. Essa doença degenerativa, essa doença que corrompe o coração, que o destrói, que rouba o seu caráter, da forma como ele foi criado por Deus, se chama pecado. O pecado que atinge em cheio o coração do homem e o destrói. E é por isso que se fala que o nome da doutrina é depravação total, porque uma vez que o pecado atinge o coração, ele atinge todo o homem. Se o coração do homem está desesperadamente enfermado pelo pecado, está se degenerando, significa dizer que não há no homem, sem Deus, nenhuma coisa sã, tudo está contaminado pelo pecado. Ele é totalmente depravado, ele é totalmente atingido pelo pecado em cada uma das suas faculdades. Então vamos por partes, vamos devagar, a fim de nós compreendermos bem. Então, o que diz, o que afirma a doutrina da depravação total com base no que está escrito na Bíblia? Primeira coisa que ela diz é que todos os homens nascem radicalmente depravados. Radicalmente depravados. Então, o que isso significa? Primeira coisa, pecamos porque somos pecadores. Então, desde o Éden, desde a queda de Adão e Eva, nós herdamos deles uma coisa chamada pecaminosidade. O que é pecaminosidade? É o desejo de pecar. Então, todos os homens nascem com um desejo em seu coração, uma inclinação no seu coração. Esta inclinação o leva a ser contra Deus, ser contra a tudo que diz respeito a Deus, a tudo que agrada a Deus. O salmista no Salmo 51 diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, lá no fundo do coração, há uma inclinação. É isso que se chama pecado original. E essa doutrina do pecado original não é nova. Ela começa lá no 3º século, com Agostinho. O pecado original é o pecado que dá origem aos outros pecados. Por que nós pecamos? Porque no nosso coração, no centro da vontade humana, há o desejo de pecar. O homem quer pecar, ele tem uma inclinação para o mal. Então, consequentemente, tendo o pecado original no coração, essa inclinação para o mal, o resultado disso é que o homem, assim que puder, ele começará a pecar. Ou melhor, ele começará a agir pecaminosamente. Então, o nosso problema maior não são os atos pecaminosos,
Muitas vezes nós nos concentramos em atos, mentira, fofoca, adultério, roubo, atos de pecado que nós cometemos, atos pecaminosos. Mas a verdade é que não são apenas esses atos que nos condenam. O nosso maior problema está dentro de nós, o desejo de pecar. Porque se não houver o desejo de pecar, não há o pecado, não há ação pecaminosa. A mesma coisa, se não houver fome, você não come. Se não houver sede, você não bebe. Se não houver cansaço, você não dorme. Se não houver o pecado original, se não houvesse a inclinação perversa do coração, se não houvesse a pecaminosidade, nós não pecaríamos. Mas há. E é por isso que até mesmo uma criancinha recém-nascida, sem cometer nenhum ato de bom ou de ruim, essa criança, ela já é um pecador, porque lá no seu coração reside o desejo de ser rebelde contra Deus. Então, nós somos pecadores porque pecamos. Em suma, pecadores desejam pecar e por isso pecam. É por isso que eu e você cometemos pecado, porque queremos pecar. De uma maneira muito inexplicável, porque é justamente isso que Paulo fala, isso é inexplicável, é patético até. Nós não sabemos por que queremos pecar, por que o pecado nos causa tanto prazer, por que somos tão felizes momentaneamente quando pecamos, por que escolhemos o mal, se sabemos que é mal. Só há uma razão, lá no meu coração, há um desejo latente pelo pecado, e é por isso que eu peco. E o que me faz pecador é o fato de eu desejar pecar. Então, nós pecamos porque somos pecadores. A doutrina do pecado original diz que, da depravação total, diz que lá no coração do homem há um desejo para ir contra Deus, para pecar contra o Senhor, e é por isso que é muito mais fácil os homens pecarem do que fazerem o bem. É por isso que o mundo vai de mal a pior, é por isso que os homens inventam males, e é por isso que eles efetivamente se entregam ao pecado. E não seria diferente conosco se a graça de Deus não nos tivesse alcançado. Em Tiago 1, 14, 15, o que se lê é: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa figura que Tiago usa é como se ele dissesse que em nosso coração houvesse uma prostituta. Essa prostituta se chama cobiça, e ela fica o tempo todo nos assediando, ela fica o tempo todo se insinuando para nós. E é justamente essa cobiça que reside em nosso coração que nos leva ao pecado. Quando nós cedemos à cobiça, é como se houvesse uma relação entre nós e uma prostituta, ela ficasse grávida, e o fruto dessa relação é justamente o pecado e, por fim, a morte. Obrigado. E, por fim, a morte. Então, você e eu temos no coração, mesmo nós crentes, uma coisa chamada cobiça, desejos pecaminosos, e isso nos faz pecar. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Nós temos que desconfiar de nós mesmos o tempo todo, porque dentro de nós reside essa pecaminosidade, a cobiça, o pecado original, o desejo de ir contra Deus. É assim que é com você, é assim que é comigo. Você imagine o que é com uma pessoa sem Deus. Então, a outra coisa que a doutrina do pecado, da depravação total, afirma, é que essa depravação ela é radical. Por que radical? Porque ela está no coração. E estando no coração, todo homem está contaminado. Como assim? A minha maneira de pensar, ela é pecaminosa. As minhas emoções estão contaminadas com o pecado, e a minha vontade também está contaminada com o pecado. Então, o homem natural, o homem depois da queda,
ele não tem nenhuma faculdade no seu corpo, na sua mente, que esteja livre do pecado. Ela é uma doença o pecado é uma doença que se espalha e toma conta de todo o ser do homem. A mente do homem foi contaminada. Veja como é que as pessoas preferem pensar. A ciência naturalista parte de um pressuposto. Qual é o pressuposto da ciência naturalista? Não existe um Deus. As coisas acontecem mecanicamente, sem propósito algum. Simplesmente genes se multiplicaram e foram formando as coisas. Na mente de um cientista naturalista, que é a ciência que nos vendem, nada tem razão de ser. Por exemplo, moral não existe. Moral é uma coisa que a sociedade criou. Porque, na verdade, um homem não pode ser acusado de adultério se os genes dele, por uma necessidade do próprio gene, tem a necessidade de se multiplicar. É por isso que os homens adulteram. Não é uma questão de moral, é sempre uma questão de sobrevivência, de seleção natural. Você percebe, então, que esse pressuposto do começo é o pecado afetando a mente humana, que não consegue entender que um microfone como esse não pode vir à existência se alguém não o projetar e construir, mas consegue afirmar que um mundo cheio de complexidades, um universo como o nosso, pode existir por acaso. A razão afetada pelo pecado. As emoções. Nós somos pessoas movidas, o mundo é movido pelas emoções, e emoções de felicidade, de prazer momentâneo. Se algo me dá prazer, se algo me faz chorar, ou rir, ou me arrepiar, isso deve ser bom. Se o meu coração se comove diante de alguma coisa, é porque isso deve ser bom. O meu maior conselheiro é o meu coração, ou seja, são os meus sentimentos. Se eu sinto alguma coisa, é porque deve ser positivo isso. E aí, nesta onda de boas intenções, de sentimentos nobres, quantos erros são cometidos? Quantos erros são cometidos? Quantos pecados são cometidos? A vontade. Faça o que tem vontade. A sua vontade deve ser boa. A vontade é a principal coisa. Então, se você tem vontade, faça. Mas uma vontade contaminada com o pecado, como é que pode me levar para alguma coisa boa? Então, lá no coração do homem reside o pecado, então todo homem está contaminado. E aí nós voltamos a tomar cuidado conosco mesmos, porque meus pensamentos nem sempre refletem a vontade de Deus, os meus desejos nem sempre refletem a vontade de Deus, e a minha vontade também não reflete sempre a vontade de Deus. E é um grande perigo nas igrejas hoje, quando você vai lá e você é instruído a agir conforme o que você sente, conforme o que você quer, conforme aquilo que você pensa que é certo. É por isso que é importante quando a igreja volta a olhar para as suas doutrinas básicas, porque sem o conhecimento há corrupção. Quando alguém vive uma vida religiosa distante da Bíblia, do ensinamento bíblico, ele vai viver a sua relação com Deus conforme aquilo que ele acha que é certo. E essa relação não pode ser boa, porque o achar que é certo, o sentir que é certo, é o achar e sentir de uma mente, de um coração que está contaminado com o pecado. E é por isso que o relacionamento do homem com Deus tem que ser uma iniciativa de Deus e não do homem. É incrível quando alguns testemunhos de coisas absurdas são justificadas, quando a pessoa diz, eu senti de Deus que era isso, então eu fiz. Quando é totalmente fora dos padrões de Deus. Deus me revelou, Deus me disse, os pensamentos dele contaminados, pensaram que Deus tinha dito aquilo que ele queria e Deus realmente não disse. Ela é radical, ela está na raiz do homem, o coração do homem. Romanos 7,18 diz justamente isso, porque eu sei que em mim, diz Paulo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
o homem está totalmente contaminado pelo pecado. A terceira coisa que a doutrina da depravação total afirma é justamente que o homem, apesar de estar totalmente contaminado pelo pecado, ele não é absolutamente mau. Ou seja, nós não somos tão ruins quanto poderíamos ser. Há uma potencialidade em nós para o mal que é refreada pela graça de Deus. Mesmo os homens sem Deus experimentam a graça comum que põe freios. É por isso que você vai encontrar, mesmo entre os ímpios, pessoas que fazem o bem, pessoas que amam a justiça. É por isso que é possível nós amarmos a nossa esposa ou o esposo, nossos filhos, sermos caridosos, generosos. É por isso que ainda nós podemos fazer o bem. O homem não faz todo o mal que poderia fazer. Pela graça de Deus, o pecado não o tomou absolutamente. Se fosse assim, nós já teríamos nos matado. Já não haveria humanidade, porque seríamos como bestas, feras, espalhadas pelo mundo. Mas Deus pôs freio a isso. Somos pecadores, mas não absolutamente maus. Porém, contudo, as nossas melhores obras, elas nunca são suficientes. E aí, o que a gente aprende com isso? A Bíblia não nos diz que você e eu não fazemos coisas boas. A Bíblia não diz que eu e você não temos em nós alguma porção de justiça. A Bíblia não afirma isso. O que a Bíblia afirma é que a sua justiça, que as suas melhores obras, por estarem contaminadas com o pecado, elas são sempre insuficientes para Deus. A depravação total nos faz insuficientes. Nós nunca poderemos agradar a Deus, nós nunca poderemos satisfazer as expectativas que Deus tem a respeito da sua criação, nós nunca poderemos barganhar com Deus com base no que fazemos, porque todas as nossas obras estão contaminadas com o pecado. Nós fazemos coisas boas, mas elas não são suficientes. E por fim, a depravação total, a doutrina da depravação total, diz que a depravação total foi uma escolha dos nossos primeiros pais e uma consequência para nós. Nós não fomos criados por Deus com inclinações perversas. Deus nos criou perfeitos. Veja o que diz Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto. Se você perguntar, originalmente, somos bons ou maus? Originalmente, como Deus nos criou bons. Mas aí os nossos primeiros pais escolheram pecar. Sem nenhuma inclinação, e aí está o grande mistério, eles preferiram o mal. E aí o caráter ante Deus, o caráter de autoexaltação, um caráter de rebelião e obstinação contra Deus, tomou conta da vida deles, da característica moral deles, e a partir deles foi passado para todos os seus descendentes. Então aquilo que eles escolheram é transmitido para todos nós. Nós não temos escolha de ser diferentes, nós somos totalmente depravados. Isso é uma consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Eu e você somos assim. Não há como escapar dessa realidade. Você tem um problema grave em seu coração, assim como eu tenho e como todo homem tem, do menor ao maior. Chama-se depravação. Um coração que se inclina contra Deus e em favor do pecado. É isso que fala a doutrina da depravação total. Nós somos totalmente incapazes de buscar o Senhor. E essa é justamente a segunda afirmação a respeito disso. Todos os homens vivem em total incapacidade em relação a Deus. E aqui está um agravamento da situação. Eu não apenas sou pecador, mas eu sou incapaz de buscar a Deus. Porque, veja, o meu estado de pecado
de escravidão do pecado, ele me coloca numa situação de inimizade contra Deus. E eu precisaria me reconciliar com o Senhor para ter vida. Eu precisaria de ter paz com Deus para ter vida. Mas eu não posso. E eu, na verdade, não quero. Segundo o meu sistema de pensamentos, eu não tenho nem necessidade de buscar o Senhor. Veja, nós temos visto aqui que o coração do homem está totalmente contaminado, contamina a sua maneira de pensar, de sentir, de agir, totalmente. Aí você vai entender, lá em Provérbios fala assim, há caminho que ao homem, o que diz lá? Parece ser bom, mas o seu fim, no fim, são caminhos de morte. Vamos analisar à luz do que nós estamos estudando. O homem pensa, este caminho que eu estou vivendo, que me afasta de Deus, ele é bom para mim, por causa do pecado que resiste no coração e contamina a sua forma de pensar, ele raciocina justamente que o melhor caminho é o caminho que não leva a Deus. Ainda que ele não possa ver o final do caminho que ele está caminhando, mas esse caminho lhe parece o melhor. Ou quando a gente pega esse texto e aplica o que Jesus ensina, né? Que há um caminho largo e o caminho estreito. Veja, eu vejo um caminho largo, florido, cheio de grandes propostas, e vejo um caminho estreito, que começa numa porta estreita. A sua estrada parece ser um pouco difícil de caminhar. Numa lógica humana, a nossa lógica, se você não fosse crente, nunca tivesse lido a Bíblia, você escolheria qual caminho? Um caminho largo, bonito. Algumas vezes, quando eu saio da igreja, o caminho mais fácil para eu ir para casa é entrar aqui pelo Siqueira, pegar Rio de Janeiro, depois eu pego ali aquela avenida do cemitério, pego a contorno e chego em casa. Às vezes eu pego um caminho mais longo. Eu dou a volta aqui, subo Laranjeiras e vou pela rua, ou pela Hermes Fontes, ou pela rua da frente. Por que eu faço isso? Porque caminhar entre a beleza do Siqueira Campos e a beleza da rua da frente, eu prefiro andar um pouco mais longe e ir para minha casa olhando o mar. E aí eu saio toda essa conturbação aqui do Siqueira. Logicamente, nós sempre escolhemos os caminhos que aos nossos olhos parecem bons, segundo aquilo que nós pensamos. E aí o homem natural, o homem depravado, ele olha, esse caminho parece o bom, ele só não sabe que ao final dele é um caminho que leva à morte. Este outro caminho, esse que Cristo propõe, esse não deve ser bom, ele nem pavimentado direito é, ele só não sabe que ao final deste caminho está a vida eterna. Então o homem sem Deus, ele nunca vai acertar com este caminho, ele é incapaz de discernir que o caminho estreito é o caminho que leva à vida. Ele acha que ele vai ganhar a vida andando pelo caminho largo. É o caminho que lhe parece bom, mas que ao final é o caminho da morte. Então o homem, segundo a doutrina da depravação total, e segundo a própria Bíblia, que é o principal, ele é totalmente incapaz em relação a Deus. Ele é totalmente incapaz de escolher as coisas espirituais que o relacionam com Deus. Então, há algumas afirmações aqui que eu tenho que fazer para que nós entendamos isso melhor. Bom, o homem não tem poder para crer em Deus e em sua palavra. O pecado não permite isso. É basicamente isso que significa ser incapaz total e espiritualmente. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. É um texto que nós conhecemos muito bem e que afirma isso. Vamos ler juntos? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É simples. O homem não cogita de coisas espirituais
O homem depravado e sem a ação de Deus em sua vida, ele nunca vai querer crer em Deus, ele nem sequer cogita de necessidades espirituais. O homem, segunda coisa, não deseja Deus. A sua ação perversa é contra Deus. Ele deseja tudo o que é contrário a Deus. Efésios 2, de 2 a 3, veja aí o que aqui diz. Está pertinho aí do texto que nós lemos. Efésios 2, de 2 a 3. Diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Leia comigo agora. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem dominava a nossa vontade? A carne. A carne é o que Paulo usa para falar dessa inclinação para o mal. E é assim que todo mundo anda sem Deus. Anda segundo o curso do mundo, anda segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Ele anda segundo a inclinação do seu próprio coração, ele faz o que ele quer, e o que ele quer é pecar contra Deus. Então o homem jamais desejará a Deus. Quando você fala para um pecador assim, você precisa de Deus, ele não ri na sua cara, mas lá no coração dele ele dá uma risadinha de canto de boca, assim, falando: precisa de Deus o quê? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde, eu preciso de felicidade, eu preciso de um bom marido, eu preciso de uma boa esposa, eu não preciso de Deus. Até porque ele pensa, se Deus existisse, eu não estaria na situação que eu estou. Ele não deseja Deus. Ele pode até desejar bênçãos de Deus, mas Deus ele não deseja. Romanos 8, 7 a 9, diz assim: por isso, abre esse texto, é importante nós lermos esse texto, para você entender a situação de um homem sem Deus e do homem depois do pecado, totalmente depravado. Romanos 8, de 7 a 9. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne tem uma inclinação, e essa inclinação é justamente inimizade contra Deus. E aqui vai um alerta grande para nós. Você pode estar pensando apenas em pessoas que não conhecem a Deus. Mas acontece uma coisa: enquanto vivemos nessa existência, nós crentes lidamos com duas naturezas em nosso coração. Nós temos a antiga natureza, que ainda reside em nós, e temos a nova natureza. Nós podemos decidir entre uma e outra. E o Espírito Santo nos ajuda a decidirmos pelo que é bom e reto. Contudo, se nós descuidarmos, quem começa a dominar novamente é a antiga natureza, que é inimiga de Deus. É por isso que mesmo um crente displicente, descuidado, ele pode cair gravemente em pecado e viver afastado de Deus, porque descuidou de se encher das coisas que alimentam a nova natureza e se deixou dominar pelos seus desejos antigos. E aí ele se torna e vive como um pecador depravado. Isso pode acontecer com um crente, temporariamente, mas pode acontecer. É por isso que a palavra de Deus diz: ore, vigie e ore, confirme a sua vocação, confirme a sua eleição, santifique-se, batalhe para ser um crente melhor, porque esta antiga natureza, ela é inimiga de Deus. Por mais que você ame a Deus, no seu coração há também um sentimento de rebelião contra Deus, que deve ser adormecido, deve ser abafado, justamente pela comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Caso contrário, essa antiga natureza irá lhe dominar novamente. Então, abra o olho com isso. O homem sem Deus, o homem depravado, e também os crentes, têm uma natureza que é contrária ao Senhor, que se inclina contra a carne, e com essa natureza não se pode agradar a Deus. Esse homem é inimigo do Senhor.
Uma outra coisa é que o homem é escravo de sua vontade, que por sua vez é escrava do pecado. Então, muito se pergunta se há livre-arbítrio, se não há livre-arbítrio, se nós fazemos o que queremos ou não fazemos o que queremos. O que a Bíblia diz é que nós só fazemos o que nós queremos. Tudo o que nós fazemos é com base em nossas decisões pessoais. E nós tomamos decisões segundo a nossa vontade. Eu só faço o que eu quero fazer. O meu critério para decidir sobre uma coisa, e sobretudo um homem sem Deus, é justamente a minha vontade, aquilo que eu acho certo, aquilo que a minha natureza quer que eu faça. Eu nunca faço nada que contrarie a minha natureza, nunca. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você pegar uma pessoa honesta, verdadeiramente honesta, não há nada nessa vida que lhe faça roubar, porque ela é íntegra, é contra a sua natureza roubar. Tem aquela história do escorpião que pede carona, eu acho que é um elefante, para atravessar um rio. E o elefante fala: escorpião, eu não vou te dar uma carona para atravessar o rio, porque eu conheço você, eu sei que você vai me picar e eu vou morrer. O escorpião fala: elefante, de maneira nenhuma, veja, eu vou precisar de você para atravessar o rio, e se eu fizer isso, nós dois morremos. Como é que eu vou picar você? Então o elefante deu um voto de confiança ao escorpião, colocou o escorpião nas costas e foi atravessar o rio. Lá pelo meio da travessia, o escorpião picou o elefante. O elefante, nas suas últimas palavras, olha para o escorpião e fala: você disse que não ia me picar, agora nós dois vamos morrer. E o escorpião responde: desculpe, mas isso não picar você é contra a minha natureza. Nós não fazemos nada que contraria a nossa natureza. Então, nós fazemos o que temos vontade de fazer, e esse é o problema, porque nós somos escravos da nossa vontade, nós somos escravos da nossa natureza, nós fazemos só o que queremos e não temos a liberdade de fazer o que não queremos. E aí o que acontece? A vontade de um homem que está totalmente depravado foi atingida pelo pecado. E a sua vontade, como nós lemos aqui em diversos textos, é contra Deus. Ela é escravizada pelo desejo de pecar. Ela é escravizada pelo pecado. Um homem que é escravizado pela sua vontade, por consequência, é escravizado pelo pecado. Ele não tem o direito, ele não tem o poder de não pecar. Você é um crente. Você é um crente, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Eu vou lhe provar que isso é verdade. Faça um propósito de nessa semana, só essa semana, não pecar, nem com palavras, nem com ações, nem com pensamentos e nem com omissões. Faça esse propósito e veja se você consegue. Quem garante aqui que vai conseguir cumprir isso? Levante a mão, por favor. Eu estou levantando só por símbolo, né? Eu não vou fazer essa promessa. Quem garante isso? Por que você não se compromete dessa maneira? Porque você sabe que você não tem controle sobre isso. A sua natureza faz você pecar. É contra a natureza do homem não pecar. Nós, salvos por Cristo, que recebemos uma nova natureza, pela graça de Deus, hoje nós podemos escolher o outro lado, nós podemos escolher o bem. E é por isso que muitas vezes nós fugimos do pecado, muitas vezes nós não pecamos, resistimos à tentação. Mas o homem sem Deus, ele não tem isso, ele não tem a escolha, ele não pode escolher, ele faz o pecado. Ele comete pecado contra Deus nas suas melhores ações. Ele é escravo do pecado, sendo escravo da sua vontade.
Então isso é terrível. Jesus fala em João 8,34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E a última coisa que eu preciso afirmar aqui, diante dessa realidade de que o homem é incapaz, espiritualmente falando, de buscar a Deus, é que o homem está condenado à morte. Se essa é a realidade, e é a realidade que a Bíblia nos apresenta, de que o homem é um pecador depravado, que ele é contra Deus e que ele não quer buscar Deus, o que resta é sofrer as penas disso. E a pena disso é justamente o pecado. Abra Romanos 8,6. Nós lemos em Romanos 8,7 que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Agora veja o que diz a primeira parte de Romanos 8,6. Vamos ler juntos? Só a primeira parte. Porque o pendor da carne dá para morte. Depravação total tem uma consequência. Qual é a consequência? Morte. Morte. Quem peca tem que morrer. A humanidade toda, se não houvesse a graça de Deus, estaria condenada à morte. Porque desde o seu nascimento, melhor, desde a sua concepção, desde o primeiro momento em que há um ser ali, há ali um desejo de pecar contra Deus. Terrível isso. Há uma rebelião contra o Senhor. Teddy Tripp, descrevendo a troca de fraldas de uma criança, você que já trocou fraldas de uma criança, principalmente se ela é seu filho, deve ter percebido que muitas crianças, elas cometem os seus primeiros atos de birra justamente na troca de fraldas. Você vai tirar a fralda, ela começa a ficar dura, bater perna, gritar. Aí o Teddy Tripp fala, nesse simples ato de troca de fraldas, ele está erguendo o braço contra Deus e dizendo, ninguém me domina. É o desejo de pecar no coração do homem. Essa situação lhe leva a um único caminho, como nós vimos em Provérbios. O final é o caminho de morte. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem negociação com Deus. E esse é o estado de todo homem. O homem depravado e morto em seus delitos e pecados, morto em sua escravidão. Esta é a primeira afirmação das doutrinas que formam a nossa fé. Isso aqui serve, meus irmãos, para nós entendermos o quanto Deus é gracioso com cada um de nós. Porque essa não é a realidade de outros homens. Como lemos já aqui no culto, todos nós andávamos assim outrora, ou seja, todos nós éramos assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus e reconhecemos a sua graça quando encaramos profundamente quem éramos e quem somos ainda, pecadores, dominados por um desejo maligno de sermos contra Deus. E você que está aqui nesta noite, não conhece a Deus, que não experimentou esta graça, eu devo solenemente lhe dizer que esse é o seu estado e que você está caminhando para a morte se isso não mudar. Se a sua vida não for transformada, você é um totalmente depravado que está caminhando para o inferno sem nem saber disso, porque ignora completamente as bênçãos espirituais, as coisas espirituais. E é por isso que eu quero fazer algumas aplicações quando nós chegamos a este ponto de entender a doutrina da depravação total. Uma vez que esta é a realidade do homem sem Deus, é a realidade do homem natural, nós precisamos abandonar duas coisas. A primeira delas é a autoestima. Nunca se falou tanto, pelo menos do tempo que eu estou vivo, né? Nunca se falou tanto de autoestima. É a coisa que as pessoas mais buscam desenvolver na vida. Autoestima.
ver-se melhor, sentir-se melhor, achar-se melhor. E todos nós somos sempre levados, qualquer problema que nós tenhamos, somos sempre levados a pensar em termos de autoestima. Quando nós encaramos uma realidade dessa a nosso respeito, o que nós deveríamos fazer, com um coração sincero e quebrantado, é odiar o que nós nos tornamos por causa do pecado. Veja, eu não estou dizendo que é para nós nos odiarmos, eu estou dizendo que é para nós odiarmos o que nós nos tornamos por causa do pecado. Paulo sendo um crente, ele diz que se esmurrava, se esbofeteava para reduzir ao pó esta natureza carnal. E parece que muitas vezes o que mais estimamos em nós mesmos são justamente as características pecaminosas que temos. Meus irmãos, olhar para dentro de mim, ver o meu coração como ele realmente é, sem a graça de Deus, deve criar em mim um ódio pelo que eu me tornei por causa do pecado. Deus nos ama, mas Ele odeia o que nós nos tornamos por causa do pecado. E essa visão é que eu deveria ter. Como eu, projetado para adorar a Deus, criado para a sua glória, me tornei um pecador, egoísta, autoexaltado, que só pensa em mim mesmo, cheio de autoestima, quando eu vejo que o meu coração não vale nada. Ele é desesperadamente corrupto, ele deseja o pecado, ele é contrário a Deus. Não há autoestima nisso. Não há autoestima nisso. A outra coisa é a tal da autoajuda. As igrejas estão cheias de pessoas buscando autoajuda. Vamos à Bíblia e queremos que a Bíblia fale de autoajuda para nós. O que é autoajuda? Encontrar em nós mesmos a força, os instrumentos para nos tornarmos melhores, bem-sucedidos. Não existe isso em nós, meus irmãos. O homem mau, do coração mau, que é um baú, ele tira o tesouro ruim. Se dependermos de nós mesmos, segundo a visão que a Bíblia tem do homem, que é a real, não tem autoajuda. Quanto mais nós quisermos nos ajudar, mais pioraremos o nosso estado. É como alguém numa areia movediça, tentando sair dela sozinho. Quanto mais ele se debate, mais ele afunda. Não há autoajuda. O que há é a ajuda do alto. Se Deus não vier e nos tirar de onde estamos, se Ele não nos tirar do tremedal de lama e colocar os nossos pés sobre uma rocha firme, nós morremos nessa situação. Não há nada que eu possa dizer para você se salvar, para você melhorar, para você ser alguém melhor. Não tem como. Você precisa de Deus. Porque só Deus pode transformar uma situação como essa. Só Deus pode mudar um homem depravado em um homem santo. Só Deus pode fazer isso. Os desejos piedosos vêm de Deus. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, diretamente do Pai das luzes, em quem não há mudança. Do nosso coração, o que reside lá, no mesmo texto Tiago fala, o que está no nosso coração é a cobiça que nos leva a pecar. Não há autoajuda. Há ajuda do alto. Também não há autocomiseração. Esse é outro sentimento que nós gostamos de sentir, principalmente quando dizem que nós precisamos ter autoestima. Aí você fica pensando, nossa, é verdade, como eu sou um coitadinho, como eu sou vítima das situações, como desde a minha infância eu sou uma vítima dos meus pais, dos meus colegas, da minha falta de dinheiro, como hoje eu sou uma vítima. Meus irmãos, isso não existe. A paga devida para o pecado é a morte. Se Deus nos tratasse
conforme os nossos merecimentos, nada do pior que já passamos seria suficiente para comparar o que realmente nós passaríamos por merecimento. Porque a misericórdia diz justamente disso, de Deus nos poupar daquilo que nós realmente merecemos. Por sermos assim, naturalmente depravados, nós merecemos o inferno, o fogo, o enxofre. Mereceríamos nesta vida as piores dores. Nós não mereceríamos sequer nascer. Quando nós olhamos nossa situação de vida miserável, não é para sentirmos autocomiseração, mas é para clamar por misericórdia. Senhor, aonde eu cheguei por causa do pecado? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu mereço tudo isso. O salmista diz: o que o Senhor quiser fazer comigo é justo. Eu sou um pecador. Ah, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Restitui a alegria da salvação. Não retire de mim o seu Santo Espírito. Tenha misericórdia de mim. Essa é a visão correta. Não tenha pena de você mesmo. Você não é vítima da situação. Você é um escravo do pecado. Eu sou um escravo do pecado. Melhor, éramos. E você que está aqui não é alcançado pela graça de Deus. Você é um escravo do pecado e é por isso que nós sofremos. Porque a consequência do pecado, antes de a morte chegar, é o sofrimento. E é por isso que nós sofremos. Só a graça de Deus para nos dar alívio diante do sofrimento. E eu quero terminar com essa última aplicação. Você tem uma necessidade, todos nós temos. Você precisa de um Salvador, então busque um Salvador. Esse estado de coisas, esse estado de depravação total, só tem uma forma de sairmos dele, se formos salvos por Cristo. Se Cristo, na sua graça e misericórdia, nos alcançar com a sua graça e nos livrar do que nós somos, da escravidão do pecado, da natureza que se inclina contra Deus, só Jesus pode fazer isso. A salvação pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. E nenhum outro, quem salva é só Jesus. O homem é incapaz e toda a capacidade para salvar o homem está em Cristo. O que é impossível para os homens, nesse contexto de salvação, Cristo fala, o que é impossível para os homens é plenamente possível para Deus. Eu quero que você leia um texto comigo para nós encerrarmos. Romanos 6, 5 a 7. E eu vou mostrar para você, melhor a Bíblia vai mostrar para todos nós, como é possível nós que outrora éramos depravados, pecadores, inimigos de Deus, agora sermos filhos de Deus, estarmos reconciliados com Ele e queremos fazer o bem ao invés de querer fazer o mal. Eu vou mostrar para você que hoje, nessa noite, está aqui, a Bíblia vai mostrar isso, e não tem Deus ainda no seu coração, que não foi alcançado pela graça de Deus, que no seu estado de depravação total, há esperança em Jesus Cristo. Veja o que diz o texto. Romanos 6, de 5 a 7. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e nós não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que esse texto está falando? Que Cristo morreu, Ele foi à cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, com um único propósito, destruir a velha natureza. Destruir essa depravação total que nós herdamos. Destruir este coração que em nós reside e que é contrário a Deus. Cristo foi à cruz para crucificar o velho homem, a antiga natureza, este homem que é totalmente depravado. E todos aqueles que se unirem a Cristo na cruz, serão unidos com Ele na ressurreição, o que significa que uma vez morto o velho homem,
você pode ressurgir com Cristo, com uma nova natureza, que não é mais depravada, mas é totalmente santa para Deus. E aí sim você pode buscar ao Senhor, você pode servi-lo com alegria, você pode exaltá-lo, e você vai ter a condição de escolher, não aquele caminho que hoje lhe parece bom, mas o caminho estreito e apertado, que parece difícil de caminhar, mas que lá no final leva à vida eterna. E como é que eu me uno a Cristo? Crendo nele. O que eu preciso fazer? Você precisa crer nele. Você não precisa dar dinheiro. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa nem sequer mudar de vida agora. Você só precisa crer nele. E se você crê em Cristo, o seu velho homem foi crucificado na cruz do Calvário. E você tem uma nova vida para viver. Graça de Deus. Só a graça de Deus pode transformar as nossas vidas. Só a graça de Deus pode transformar a sua vida. Há sim uma coisa que você pode fazer. Eu gosto sempre de terminar dessa maneira. A palavra de Deus diz que quem clamar será salvo. Clame ao Senhor. Você não tem fé? Peça fé. Você não sabe de coisas espirituais? Clame a Deus que abra seus olhos. Você não aceitou o que você ouviu agora? Peça a Deus que coloque isso no seu coração, porque isso é verdade. E você, que sabe que era assim, e que hoje tem uma nova vida, olhe a vida de uma maneira diferente. Seja mais grato a Deus. Exalte mais a graça de Cristo. Louve mais o Senhor. Testemunhe mais do Senhor. Deus colocou um novo cântico em seus lábios, não mais o pranto da dor do pecado, mas o cântico de louvor e de exaltação a Deus, que testemunha do seu amor, que glorifica o seu nome, que faz com que outros vejam o que Deus fez na sua vida e, quiçá, desejem que o mesmo aconteça na vida deles. Maravilhosa graça de Deus, que nos salvou, que nos tirou da depravação total, nos levou para o reino do seu amor, em santidade de vida. Glorificado seja o nome do Senhor por sua graça. Amém?